Mesma coisa se fosse feito com dentes, que é possível fazer. O dente também, esse é um crânio, né? Você pode usar o dos dentes para extrair o DNA. O dente também, o DNA fica muito protegido no interior do dente, porque o dente tem o esmalte, a parte dura, que impede a entrada de bactérias, de fungos, e também a entrada de água, de substâncias químicas que ajudam a degradar o DNA. É mais fácil você identificar o DNA por um fêmur, por um crânio ou pelo dente, ou é tanto faz? Não. Se o osso já estiver em estado adiantado de degradação, quer dizer, o osso é um osso mais antigo, o dente é melhor, porque o dente fica mais preservado. Então o dente, o material, o DNA no dente é sempre mais bem preservado. Mas se o osso não estiver também muito degradado, o osso também é bom. Então os dois são dois bons materiais para se trabalhar, osso e dente. Fora esses, nenhum outro se presta de pessoas mortas já há um certo tempo. Por exemplo, se você tiver tecidos em putrefação, muitas vezes já não tem mais DNA, não adianta mais trabalhar. E quando você encontra um corpo carbonizado, como é que você retira o DNA desse estado? O corpo carbonizado, por incrível que pareça, o tecido carbonizado é um tecido que se presta bem à extração do DNA. Porque na maioria dos casos, quando carbonizam um corpo, ele não carboniza totalmente e não vira, porque a carbonização seria transformar em cinzas, né? Mas sempre sobra pedaços de tecido, um pedaço de coração, um pedaço de osso, um pedaço de bexiga. E a carbonização é só externa, e interna o tecido fica protegido, porque a alta temperatura mata fungos e bactérias que são inimigos do DNA. Então, em tecidos carbonizados, nós temos que fazer uma limpeza externa desse material carbonizado e procurar a parte interna, onde você tem um tecido ainda que não foi atingido pelas altas temperaturas. Agora, se um corpo for cremado, é possível? Não, zero. Cremado não há mais como, né? Virou cinza, degradou totalmente o DNA. Bom, então vamos ver. Aí o que o senhor faz? Aí o senhor pega esse osso, qual é o procedimento? Esse osso aí, ele tem que ser... nós cortamos um pedaço desse osso aqui, um centímetro aqui, mais ou menos, desse osso, e pulverizamos esse osso numa máquina especial que nós temos aí com nitrogênio líquido. Ele vira um talco. Na realidade, é uma máquina que vai batendo nos pedacinhos de osso até pulverizar, e vou mostrar aqui, vai virar um pó, que é isso aqui, que é o pó agora, o osso transformado em pó, né? Você vê que ele é um talco extremamente fino. Então, nesse talco, nós temos o quê? Nós temos toda a matéria orgânica e inorgânica do osso, mas também temos, provavelmente, DNA. Isso aí é só osso? Só osso. Então, agora nós temos que iniciar um procedimento nesse material para remover toda essa parte que não é DNA para ficar com DNA para trabalhar. Esse é um dos procedimentos. Você começa uma série de procedimentos para ir removendo toda essa parte. Tanto a parte orgânica, que é colágeno, proteínas que estavam nesse osso, como a parte inorgânica, né? E no fim, nós vamos ficar com uma solução, uma quantidade pequena de solução, na qual vai estar o DNA. Você misturou esse osso a que tipo de produto? Bom, nós misturamos esse osso com EDTA, que é para remover todo o cálcio. Então, no primeiro momento, esse osso é misturado com EDTA, e o EDTA vai retirar todo o cálcio. O osso tem grande quantidade de cálcio. E, a seguir, esse material ele é misturado com fenol, que é uma substância extremamente agressiva, mas que preserva o DNA, ele não ataca o DNA, o resto tudo ele ataca. Então, se tiver lipídios, proteínas, essas coisas todas, e impurezas que estavam no solo, ele remove. E aí nós vamos ficar com o DNA, numa solução aquosa, um DNA limpo. Ainda nós passamos por outras colunas de purificação. São colunas especiais, são tubinhos especiais, que tem alguns tipos de colunas separadoras, em que elas vão prendendo o DNA e vão deixando passar as impurezas. Bom, desse tubinho aqui, ele vai para onde? Bom, aí nós vamos fazer agora a análise do DNA desse osso, ou seja, fazer uma análise que nós chamamos genética dos marcadores genéticos. Isso é feito em computador, com microscópio, como é que é? Não, isso é feito numa série de máquinas. Primeiro nós vamos aumentar o número de cópias que estão aqui, porque o DNA de osso já está um DNA degradado. Então nós vamos primeiro passar numa máquina chamada de PCR, que é reação em cadeia da polimerase, que é para aumentar o número de cópias do DNA que está aqui. E a seguir nós vamos analisar isso aí sim numa máquina, que é no analisador de DNA, para caracterizar o DNA dessa pessoa, para poder comparar com o DNA da família. E quanto tempo demora para sair o resultado? Um osso em torno de 5 dias.
O outro DNA de sangue, etc., é mais rápido, pode ser de um dia para o outro. Mas o osso ele é bastante trabalhoso. Porque fica muitos dias para ser... Esse procedimento que eu estou lhe mostrando agora em minutos, na realidade, agora esse osso ele ficaria durante a noite toda num agitador a 56 graus, porque nós temos que colocar algumas enzimas aqui junto, e só amanhã de manhã é que retomaríamos o trabalho de novo de extração, que teria todo o dia, né, de amanhã ainda, para fazer a extração, e depois tem esse trabalho de análise do DNA, que é uma segunda parte, né? Então você tem, a primeira é tentar achar o DNA no osso, recuperar o DNA do osso, extrair o DNA do osso. O segundo é analisar esse DNA para caracterizar o DNA dessa pessoa, caracterizar e identificar com alguns marcadores, para saber como é que é aquele DNA, para poder comparar com o DNA de outra pessoa. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta iremos falar sobre o DNA de paternidade. Não sai daí. Estamos de volta com o programa do Kaique, hoje mostrando para você tudo sobre DNA, direto aqui do Laboratório de DNA Forense da Universidade Federal de Alagoas, com o professor doutor Luiz Antônio Ferreira. Doutor, vamos falar agora sobre DNA. A pessoa que tem dúvida se o filho é dele e tal. Esse trabalho é feito aqui gratuitamente? Como é que é? Com certeza. Nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado para atender pessoas carentes. Então, todas as pessoas que não podem pagar, porque nós fazemos também particular. Esse teste, quando é particular, custa R$500. Por que é tão caro? Porque ele é um teste que envolve muitos produtos importados, né? A maioria das enzimas e dos reagentes que você usa no teste de paternidade é tudo importado. E são produtos caros, então você não tem como baratear muito o preço. Outra coisa é que o laboratório ele custa caro, você viu a estrutura do nosso laboratório. Então, o teste de paternidade se poderia custar mais barato. Você tem um staff, muitas pessoas envolvidas, você vai ver na extração, na análise, na manutenção, esses equipamentos que todos vocês viram, nós mostramos aqui, muitos equipamentos quebram, tem que ser reposto, então tudo isso está embutido no preço, você não tem como não fazer, porque senão o laboratório para. Mas importante que para as pessoas carentes é totalmente de graça. Quem paga? O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas tem um convênio com a UFAL e nós fazemos 55 exames gratuitos por mês via tribunal. Isso tudo? Isso tudo. Então, qualquer pessoa que tenha dúvida sobre paternidade pode procurar uma comarca no interior ou aqui na capital, o juiz decidindo que a pessoa é carente, né, essa é uma decisão do juiz, ele encaminha um pedido, é automático, não precisa de favor, não precisa de nada, interferência de ninguém, o exame é automático, o resultado vai para a mão do juiz e ele dá a sentença dele em cima dos dados do nosso laudo. Então, é um trabalho muito interessante esse. Então, agora, esses dois caminhos. Agora, o preço aqui, R$500, eu acho que ainda é mais barato do que você procurar um laboratório particular. Com certeza, mais barato. Os laboratórios particulares ainda estão cobrando mais caro do que isso. E nós fazemos, além das paternidades simples, assim, que é com a mãe, a criança e o suposto pai, nós fazemos aqueles casos de reconstituição, por exemplo, em que o pai é morto, mas não precisa exumar, nós analisamos os parentes, né? Dá para fazer paternidade através dos parentes, né? Sem o pai? Sem o pai. Os parentes. Como é isso? Você pega os parentes em primeiro grau do pai, por exemplo, os filhos do suposto pai, se ele tem filho, os irmãos, se ele tem irmão, ou os supostos avós, ou seja, os pais do suposto pai. Porque aí o DNA são parentes, né? Através de vários testes estatísticos é possível a gente, nesse caso, determinar com um grau de precisão muito grande se aquele indivíduo é ou não o pai daquela criança. Então, quer dizer... Desculpa, também no caso de exumação, né, que a gente conversou, né? Tem casos de pessoas que querem decidir uma paternidade, mas o pai está morto, o suposto pai. Pela alçada faz? Pela alçada. Está morto há 5, 10, 20 ou 30 anos. Aí, nesse caso, se quiserem fazer pela exumação, tem que exumar o resto mortal. Então quer dizer que qualquer pessoa pode chegar aqui e falar, eu queria fazer o exame de DNA desde que ela pague. Grátis, só via judicial. Grátis, só judicial, encaminhado pelo Tribunal de Justiça. E as outras dúvidas podem vir ao laboratório e fazer particular. Chegar agora aqui um pai com uma criança, você faz? Fazemos. Aí, claro, faz a identificação, as pessoas têm que trazer documentos, etc., para se fazer todo o aspecto legal, né? A coleta, ela tem uma arrumação legal, ela tem que obedecer. Nós não fazemos coleta só com um dos pais e a criança, nós fazemos só na presença dos dois, né? No caso, se a mãe não estiver presente, por exemplo, muitas vezes a pessoa vem e diz, não, porque a mãe está em São Paulo, eu queria fazer. Nós não fazemos. E quando o pai, por exemplo, ele tem dúvida, mas não quer que a mãe saiba, aí ele vai lá escondido com o filho para fazer, não faz? De jeito nenhum.
Em hipótese nenhuma. Esse que nós resguardamos, né, o direito da criança, que na realidade é a criança. Então, se a mãe não está presente e ela, não, por exemplo, não se encontra no estado, alguém da família pode autorizar, a mãe dela, um parente, ou se, por ordem judicial, a criança está sob a guarda de um dos pais, só do pai ou só da mãe. É só pelo sangue ou você pode fazer também pela saliva, fio de cabelo? Não. O cabelo é mais difícil, mas pode fazer pela saliva, na realidade pelas células bucais é fácil, a gente esfrega um cotonete na boca, tira as células, ou tira uma gotinha de sangue da ponta do dedo, que o sangue é mais rápido e tem muito mais células, então é mais fácil. Nós fazemos de sangue, mas eventualmente se a criança é muito pequenininha, nós fazemos com suave bucal. E também o resultado é garantido, 100%? Mesma coisa, não muda nada, é só estratégia de extração do DNA. Então vamos mostrar como é que funciona, passo a passo? Vamos, você quer ser a vítima, Kaique? Vamos tirar uma gotinha sua de sangue? Vamos lá. Como é teu nome? Gustavo. Gustavo, você tem uma cara de carrasco, bicho. Não é carrasco não, é só a função mesmo que é fazer a coleta. Então o procedimento é esse. Primeiro eu utilizo o álcool, né, para limpar um pouco o dedo. Utilizo esse lancetador, que é apropriado para essa coleta. Descartável. Pressiono um pouco a ponta do dedo para juntar sangue e já vai. Dói nada. Nada, né? De jeito nenhum. Através de uma pipeta com uma ponteira, a gente retira as 3 gotinhas de sangue necessárias para a gente fazer a extração. O laboratório de DNA forense já tem o meu DNA aqui. Pronto, está feita a coleta. E agora, doutor? Qual é o procedimento? Agora nós estamos com a amostra de sangue do Kaique, né? Aqui no sangue tem hemácias, tem as células brancas. O DNA está nas células brancas só, nos leucócitos, né? Que estão aqui. Então nós vamos fazer uma série de procedimentos para separar as hemácias dos leucócitos e aí romper esses leucócitos, obter o DNA para fazer a análise desse DNA. E onde é que é feito isso? Vamos mostrar? Pois não. O procedimento é um procedimento direto, sem muitos problemas. Nós vamos lisar as hemácias com água destilada, né? Aqui, e separar os leucócitos das hemácias. Então agora, com esse procedimento eu estou destruindo as hemácias, você vê que ficou todo vermelho, o tubo, por causa do sangue, né? Mas as células brancas estão intactas aqui. E passado alguns minutos, no caso uns 30 minutos, que é o procedimento, não há necessidade de esperar, nós vamos para um segundo movimento, que é colocar aqui na centrífuga para separar os leucócitos das células vermelhas. Agora, o senhor está analisando só o meu DNA. O certo seria ter os 2 DNAs, né? O do pai e o da criança. Com certeza. Nós estaríamos, isso é uma demonstração só para os telespectadores, né? Que, na realidade, nós teríamos que ter o DNA do suposto pai, da mãe e da criança para comparar. Poderíamos ter, por exemplo, tirado a amostra de sangue do meu câmera, o Felipe, para mostrar que nós não somos parentes. Ah, também. Era outra possibilidade. Esse procedimento é rapidíssimo. Esse dura em torno de 30 a 40 minutos a extração do DNA. Isso já tem um resultado nesse tempo? Não, aí depois vai para a análise, né? Nós vamos só extrair o DNA. E depois nós vamos analisar e vai para aquele aparelho que é o analisador do DNA. Na realidade, aquele mesmo que a gente mostrou no outro bloco. No outro bloco. A extração do DNA, a análise, ela é relativamente rápida, mas depois vem toda uma parte de análise estatística, elaboração de laudo, então tem uma rotina da qual a gente não pode fugir. Por isso que nós damos um prazo de 30 dias para a emissão do laudo. Mas se fosse para o senhor fazer só o senhor fazia isso em um dia, rapidinho? Faço de um dia para o outro.